Volta com o nosso programa. Nesta terça-feira nós estamos conversando sobre direito tributário. Mas espera aí, é uma decisão liminar que aconteceu aqui em Mossoró, em benefício aos lojistas de Mossoró, que reduz tributos aos lojistas. Daqui a pouco a gente vai conversar se isso reflete para o consumidor. Daqui a pouquinho. E vamos falar também sobre reforma tributária. Você tem sua dúvida sobre este assunto que deve pautar, inclusive, a campanha eleitoral deste ano? Participe com a gente. Temos nosso WhatsApp, nosso Instagram e o Twitter para você mandar sua mensagem com sua pergunta. Ou pode falar também sobre qualquer outro assunto. Vanuvo. Carol, a gente já recebeu várias fotos aqui das pessoas acompanhando o cenário político, né? A gente sabe que muitos estabelecimentos comerciais funcionam com aquela televisão ligada, né? Tem supermercado, tem clínicas, algumas funcionam até essa hora. Mas eu tô recebendo aqui, sabe, uma foto de onde, Carol? Na barbearia Império, o Asclépio Saraiva. Ele tá lá junto com o Silvio e o Jordan, que estão assistindo, atendendo as pessoas, né? O pessoal, então, tá lá cortando o cabelo, fazendo a barba e assistindo aqui o nosso cenário político. Tem como fechar aqui, vamos mostrar aqui bem rapidinho? Só porque é interessante. Fotografia aqui com o pessoal lá na barbearia Império. Um alô para todo mundo aí. Mostra assim, ok. Um alô para Asclépios aí. Asclépios aí, o pessoal da barbearia Império, ouvindo, assistindo aqui o nosso cenário político. O Silvio e o Jordan, pessoal sempre lá atendendo a população, com a televisão ligada e se informando sobre a política. Gostei, bacana. Já que vocês estão aí acompanhando, né, Carol? Quero mandar um alô aqui para o seu Aldo Ferreira. Seu Aldo, a Eliette já explicou no último programa sobre este assunto. Eu tenho certeza que se o senhor entrar em contato com ela, ela vai, sim, informar sobre os documentos que precisa levar para a Caixa sobre o FGTS, porque ela disse que sempre conversa com o senhor sobre o assunto. Qualquer dúvida tem lá no diariopolitico.com.br e também no tcmnoticia.com.br. Já que o pessoal lá na barbearia quer ouvir mais sobre eleições, vamos falar sobre eleições 2022. Ontem trouxemos aqui aquela emblemática fotografia retirada no final de semana e publicada pelo pré-candidato ao Senado, Rogério Marinho, com 9 vereadores da bancada governista aqui de Mossoró, que devem apoiar o seu nome. Os vereadores, no entanto, dizem que o apoio ainda não está fechado. Procurados pela nossa reportagem na sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores que se reuniram com o ex-ministro e pré-candidato Rogério Marinho desconversaram e garantem que o apoio ainda não está fechado. A gente tem aí um sentimento de gratidão ao ex-ministro, né, pelo trabalho que ele desenvolveu aqui na cidade de Mossoró, mandando bastante recurso, mais de 40 milhões aí na ordem, para que Mossoró realize diversas obras importantes, como a estrada que liga ali a BR-110 à BR-304. Então, a gente tem esse sentimento de gratidão, vamos dialogar aí para que a gente possa avançar e apoiar realmente quem ajuda o município de Mossoró. Nós fomos convidados pelo o ex-ministro Rogério Marinho para uma conversa no Hotel Termas, inclusive uma conversa informal, uma conversa onde ele se apresentou para a base da bancada de situação, e foi uma conversa formal, mas assim, em relação a fechar, não foi determinado nada, foi uma conversa formal que a gente recebeu um convite e fomos participar. Foi uma conversa muito boa e a gente está aí definindo o nosso senador para representar o nosso Rio Grande do Norte. E Rogério Marinho é um bom nome para representar o Rio Grande do Norte, ele que já estava no Ministério e fez um bom trabalho lá. Apesar do discurso afinado, os vereadores garantem que não houve reunião com o prefeito sobre o assunto e que não há qualquer orientação da liderança sobre o voto à majoritária. O prefeito ele foi muito claro. Quando você está pronto para ajudar Mossoró, você será bem-vindo, né? Ali sinaliza realmente uma aproximação, porque o prefeito está preocupado em fazer gestão. Você pode olhar as ações da gestão, ela foge da política,
mas está focado em fazer o melhor para o povo de Mossoró. E todos que encaminhar emenda para cá, que contempla o povo, com certeza o prefeito terá de braços abertos para receber o pessoal. A decisão mesmo deverá vir depois da palavra final do prefeito Alisson Bezerra. Se Alisson Bezerra apoiar, nós somos a da bancada do prefeito Alisson. Hoje nós apoiamos a pré-candidatura do deputado federal Lourenço, como o soldado Jadson, a deputada estadual. Se o prefeito Alisson apoiar e pedir o nosso apoio, eu estou disposto a ajudar ele. Mas eles não iriam ter se reunido ali com o Rogério Marinho se não tivesse já um aval, um ok do prefeito Alisson Bezerra. Certamente, vamos ver. Eles não devem se reunir, por exemplo, com o Roberto Paulino do PSOL. Fica aí no ar, né? Carol, quando tem o soquinho, é porque tem apoio. Se não tem soquinho, não tem apoio. O soquinho é aquele, né, famoso, ficou famoso ali com o Alisson Bezerra. Né? Da foto, acho Não vou que nem só... fazer aqui para o nosso telespectador saber, porque como é o soquinho, só olhar nas fotos das redes sociais, porque senão vamos dizer que a gente está fazendo soquinho do prefeito. Pois é. Lá ali naquela foto, o único que não está fazendo soquinho é o Isnes do Gás. Laurence Amorim também não fez. Porque ele abraçou, né? Ele abraçou. Mas toda a galera ali estava fazendo soquinho. Mas se não for o Rogério Marinho, vai ser quem? Né? Então, fiquemos aí na expectativa sobre ajudar Mossoró. O ministro já chegou com uma máquina, chegou com recursos. Enfim, vamos ver como é que isso vai se confirmar. A expectativa é de que este apoio por parte do prefeito, já que os vereadores têm um apontamento, deve acontecer aí no começo já deste mês de maio. Pois é, e vamos seguindo aqui com o Michel Figueiredo, advogado, que é assessor jurídico da CDL, que entrou com um pedido liminar para a suspensão de tributos federais aos lojistas de Mossoró. É sobre este assunto que a gente está conversando agora. Agora, é uma decisão de caráter liminar. Essa decisão significa que ela pode ser suspensa a qualquer momento e que ainda vai haver uma definitiva? Exatamente, Carol. É uma ótima pergunta. A decisão, como está no início do processo ainda, então é uma decisão que ainda pode haver mudança, tanto na decisão em primeira instância, que é na sentença, como através de um recurso por parte da Fazenda Nacional. E em relação a isso, o lojista, ele pode, como já há uma decisão, ele pode se utilizar dessa liminar para, no que ele paga mensalmente, conseguir essa redução. E, claro, tendo a ciência de como funciona o processo, e isso a CDL, através da sua assessoria jurídica, pode passar todas as informações necessárias para que o lojista se sinta seguro para se beneficiar e se utilizar da decisão. Pela decisão, existe inclusive uma possibilidade do lojista reaver o que já foi pago. Como é que isso deve funcionar? Isso. Essas ações que tratam sobre teses tributárias, elas têm dois objetivos. O primeiro é a diminuição no valor que é pago mensalmente para frente, né, que a gente possa dizer dessa forma. E o segundo é tentar reaver, tentar ter de volta o valor que foi pago durante os últimos 5 anos de forma indevida, né? Porque como se a lei foi tida como inconstitucional e o judiciário ele deu ali um benefício buscado na ação judicial, aquele pagamento que foi feito anteriormente é um pagamento feito de forma indevida, de forma arbitrária. Então, o contribuinte ele pode ter esse dinheiro devolvido ou, que é mais usual, poder compensar. Ele tem um crédito e poder compensar nos tributos que ele vai continuar pagando mensalmente. Então, esses são os objetivos na ação, e nessa específica tem também esse pedido de compensação ou de restituição dos valores, só que esse trabalho de ter a compensação ou de ter o dinheiro de volta é ao final do processo, porque como a liminar ela não é definitiva, você não consegue de imediato ter esse valor devolvido, você só vai ter o benefício de não pagar o mês a mês, não pagar o valor que vai ser cobrado mensalmente, mas a devolução e a compensação é no final do processo com o trânsito em julgado. Existe uma previsão aí de prazo para uma decisão definitiva? Não, o processo, ele, como é mandado de segurança e tramita na Justiça Federal, ele tende a ser mais célere, mais rápido, né? Mas não há, em regra, uma data ou um prazo estipulado para ter uma decisão definitiva. Mesmo porque, após a decisão final em primeira instância, após a sentença,
há o prazo para recursos, né, que fatalmente a Fazenda Nacional, ou até mesmo a CDL, caso a decisão seja desfavorável, possa se utilizar dos meios recursais. Doutor, existe ali essa possibilidade deste tributo deixar de ser pago da forma como vem sendo apenas para quem é filiado à CDL, ou todos os comerciantes eles vão ter acesso a este benefício? Informação importante sobre a questão de quem pode se beneficiar, né? Primeiro, Bonúvio, é bom de enaltecer, é importante a gente enaltecer o trabalho da CDL de aproximação aos seus associados, aos seus lojistas, nesse trabalho que está sendo feito com assessoria jurídica, né? A diretoria, através do presidente, Estênio Max, ele está buscando, junto com a assessoria jurídica, defender esses interesses dos lojistas, né? Que na área tributária em específico, nós temos diversas pautas no Supremo Tribunal Federal, no próprio STJ, discutindo a legalidade de alguns tributos, a forma como é cobrada, os valores que são cobrados, a base de cálculo, e tudo isso está sendo feito buscando esse benefício para os lojistas. No caso de um processo judicial coletivo impetrado aí pela CDL, a decisão ela tem validade para os associados na data da propositura da ação. Nesse caso específico, o próprio magistrado, o próprio juiz, ao prolatar a decisão liminar, ele especificou, né, trouxe essa determinação que a decisão só vale para quem é associado até a data da propositura da ação, né? Isso não impede com que os lojistas que ainda não sejam associados, que busquem, né, se informar como funciona a afiliação à CDL, que outras demandas, que outros processos estão sendo protocolados, né, e estão sendo buscados aí pela CDL em benefício dos lojistas. Essa decisão e essa redução dos tributos, elas devem refletir diretamente em benefício para os consumidores, com redução de preços, por exemplo? Sim, a médio e longo prazo, com certeza, nós podemos ter uma redução de valores de preço, nós podemos ter aí um reflexo ao consumidor desses serviços e desses bens que são vendidos. A redução da carga tributária gera para o lojista mais capacidade de investimento, né? Capacidade de poder reduzir o preço do seu produto, de poder investir e melhorar também o seu serviço, né, para o consumidor final. E, com certeza, há esse resultado para quem é consumidor, para quem está consumindo produtos e serviços dos lojistas moçoroenses. Pode servir de exemplo para outros municípios, para que eles ingressem também com o mesmo processo? Como é que isso pode funcionar? O efeito pedagógico é importante, né, nesse tipo de discussão. Primeiro, a gente sente muito que muitos lojistas, empresários, eles sentem um pouco inibidos a discutir essas questões tributárias, né, tendo em mente que não consegue ter a força que uma União tem, que um Estado, que um município tem. Então, essas decisões, elas servem primeiro com esse fator pedagógico de que não é porque eu estou pagando determinada carga tributária, determinado valor de tributo, que eu não possa discutir se esse valor é o valor correto, se não há uma possibilidade de redução, né? Por outro lado, não só essa decisão, mas outras decisões que embasam essa decisão, serve como uma jurisprudência, né? Serve como uma decisão paradigma, né, para outros processos, não só de lojistas moçoroenses, como de lojistas de outros municípios também. Quero mandar um alô para Zé Maria, lá vai a propaganda, Vonúvio, empresário de Adeilson dos Teclados. Meninas, Zé Maria é sabido, viu? Muito obrigada pela audiência. No próximo bloco a gente continua o cenário político, vamos continuar falando sobre tributos, reforma tributária. Manda sua dúvida. Daqui a pouquinho a gente volta.